Nesse vídeo eu trago ideias massas para você reciclar potes plásticos. E os potes que eu vou utilizar hoje são de manteiga, mas vocês podem fazer com qualquer outro tipo de pote que vocês tenham. Para nossa primeira ideia, meus amores, nós vamos precisar de um papel contact. Eu gostei muito dessa estampa aqui e nós vamos cortar uma tira mais ou menos aí do tamanho do pote que a gente quer forrar. Lembrando que vocês também podem imprimir a estampa na folha de papel fotoadesivo e aí vocês já imprimem na estampa que vocês querem. Mas eu gostei muito desse papel contact e, em geral, a gente acha em livrarias estampas bem legais, bem fofinhas. Esse contact aqui eu comprei na Shopee, eu achei as estampas lindas, comprei 5 desse mesmo vendedor. Mas eu achei um pouco fino, então eu vou ter que forrar aí uma segunda vez, então eu tive que colocar 2 camadas. O que eu acho que é uma desvantagem. Então, se o seu papel contact for fino, em vez de fazer como eu fiz, colar 2 vezes o contact, vocês podem primeiro pintar ou lavar o pote, esfregar com bombril e acetona. Eu tava com um pouquinho de pressa, então usei acetona apenas para remover a data de validade do fundo, mas de um modo geral eu gostei muito do resultado, mesmo tendo que usar aí 2 vezes. Para deixar essa ideia ainda mais fofa, eu decidi colocar um elástico de pompons rosinha. Coloquei ele tanto aí na borda, na parte de cima, quanto no meio. Para nossa próxima ideia, nós vamos pintar o vaso. Eu escolhi pintar com a cor preta e eu recomendo que vocês utilizem uma cor mais escura porque tem uma cobertura melhor. Pode ser qualquer tinta spray que esteja sobrando em casa ou um primer e a tinta PVA. Ah, meus amores, claro que vocês podem substituir essa etapa e fazer como na ideia anterior, forrar com algum tipo de papel adesivo. Mas eu gostei muito do resultado com a tinta preta fosca e para complementar os detalhes, eu esperei a tinta secar, utilizei um stencil de cactos, tem várias imagens de cactos, é um stencil super fofinho. Vou deixar o link aqui também, caso vocês tenham se interessado. E vou utilizar também a tinta spray dourada para fazer alguns detalhes. Essa é uma ideia muito versátil, dá para utilizar de várias formas e o resultado fica muito legal. É importante aqui apenas ter cuidado, porque como o vaso ele é curvo, o stencil não vai aderir tão bem. Então, a gente precisa posicionar muito bem e segurar muito bem para que não fique nenhum espaço vazado. Aí, meus amores, eu fui fazendo a volta, coloquei novamente só para medir, para ver onde eu tinha pintado. E aí, agora nós vamos dar continuidade e eu vou pintar todos esses cactos aqui. Dá para usar na sala como porta-trecos ou dá para usar também como cachepô. Aqui eu estou utilizando como um cachepô para colocar uma suculenta, mas vocês podem usar de diversas formas. Para essa ideia, meus amores, além dos potes plásticos, nós vamos utilizar também palitos de picolé. Nós vamos colando um por um, mas é importante ter atenção aqui porque esse vaso ele tem uma característica, ele é mais afunilado. E esses potes de manteiga geralmente são assim, geralmente o topo é maior do que o fundo. Então, a gente vai colocar esses palitos levemente dobrados, levemente inclinadinhos assim, para a gente conseguir que eles se encaixem. É como se a gente fosse fazer eles tortinhos, um pouquinho na diagonal. E aí, a gente vai aumentando gradativamente essa inclinação. Em vez de colocar retinho, aos pouquinhos a gente vai colocando eles para as laterais. É uma característica bem sutil, mas dá um resultado muito bonito no final. Vocês vão ver, os palitos ficam sobrepostos, ficam muito lindos. E à medida que a gente vai colocando, mais tortinhos eles vão ficando. E vocês vão ver essa ideia, que legal. Meus amores, à medida que a gente for colando, depois que a gente tiver colado 4, 5, enfim, a cada 5 em média, nós vamos cortar com a tesoura. A gente vai colando e vai cortando. Se algum se soltar, a gente pode fixar novamente. E aí, meus amores, nós vamos dando continuidade, fazendo do jeitinho que eu falei, deixando eles assim um pouquinho mais na transversal.
e cortando aos poucos, porque se a gente deixar para cortar depois fica mais difícil porque a mão não entra. Meus amores, é importante também quando a gente estiver colando, pressionar bastante contra o pote. Isso vai fazer com que os palitos fixem no pote. Se a gente só coloca a cola quente, eles podem acabar se soltando. A gente quer que grude bastante para ficar bem resistente, para essa ideia durar anos. Quando finalizarmos, meus amores, esse processo, nós vamos fazer um furo no fundo. Um detalhe, eu utilizei o ferro de solda para fazer, mas vocês podem utilizar o bico da pistola de cola quente ou um prego quente. E um outro detalhe, esse furo pode ser bem pequenininho, a gente só precisa passar a fiação por dentro. Só que como eu já tinha uma luminária pré-instalada, eu não vou fazer só um furinho, eu vou fazer um furo maior, porque eu preciso passar a tomada inteira aí por dentro. Mas esse é um caso específico, quando vocês forem fazer, já sabem, um furinho é suficiente. E olha só, meus amores, que lindo que fica o resultado. Eu tô utilizando como uma luminária de cabeceira, eu tô pendurando aí numa mão francesa, mas vocês podem utilizar de outras formas essa luminária.